Você tem dificuldade para gravar stories, reels e principalmente de aparecer numa live? Essa aula é para você. Oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um Terça dos Empreendedores. E hoje vamos falar exatamente sobre essas 3 ferramentas do Instagram: Reels, Stories e Lives. Como que você pode utilizar essas ferramentas no seu dia a dia para agregar dentro do seu negócio. Se você ainda não me conhece, eu sou Lídia Oliveira e escrevi o Guia Prático para o Instagram, um passo a passo para empreendedores. Então, se você é empreendedor e utiliza o Instagram como meio de comunicação, esse é o guia perfeito para poder te auxiliar em todas as áreas do Instagram. É um guia completo mesmo. Nós já estamos aqui na parte 2 do guia, quase finalizando, no tópico Reels, Stories e Live. Essas são as melhores ferramentas para poder engajar o seu público de maneira dinâmica e interativa. O Reels é uma ferramenta do Instagram com maior alcance. Isso não é novidade para ninguém, né? O seu propósito é entreter, inspirar ou ensinar. Então aqui eu coloquei 3 objetivos ali do Reels que tem a intenção de gerar um maior alcance com entretenimento, de inspirar para poder gerar ali um maior compartilhamento e de ensinar com a intenção de gerar mais cliques. Porque dessa forma a gente consegue alinhar bem esses objetivos com os resultados que eles podem trazer para você. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas quando a gente tá falando sobre entretenimento, a gente tá falando mesmo de ter ali um maior alcance, uma maior visibilidade, as pessoas vendo, rindo, comentando sobre aquilo. A intenção do entretenimento, em qualquer plataforma que seja. E quando a gente fala, por exemplo, sobre inspirar, são os tipos de conteúdos que geralmente são mais compartilháveis. Então, aquilo que me inspirou, eu posso compartilhar nos meus stories para que os meus amigos vejam e também se inspirem a partir daquela frase, daquela citação ou daquele vídeo que tá gerando essa inspiração mesmo. E quando eu tô falando sobre ensinar, geralmente eu tenho ali um CTA, uma chamada de ação, para poder levar o meu público a aprender um pouco mais para além daquele Reels. Então, eu posso ensinar algo básico ali, introdutório, e aí eu chamo esse público para aprofundar esse conteúdo dentro de um curso, de uma mentoria, de algum infoproduto que eu possa oferecer. Então, ali o objetivo de ensinar pode sim gerar um maior cliques no link quando a gente para poder pensar dentro dessa estratégia, por exemplo. Alguns exemplos para vocês, né? Realidade, expectativa, mostra como você imaginou algo e como realmente foi. Isso geralmente gera um entretenimento legal. Dublagem, situações ali mais de humor. Agora já para inspirar, uma comparação de tempo, mostrando a evolução de alguma coisa. Um posicionamento que mostra ali dualidade, como que você pode expressar a sua opinião sobre um assunto, mostrando esses dois lados. Depoimentos e também mensagens motivacionais. Tudo isso pode gerar ali essa inspiração, reflexão. E quando eu falo sobre ensinar, eu tô falando sobre demonstração de como realizar algum exercício, atividade na prática, interação com os comentários, respondendo algumas perguntas frequentes, apresentação de técnicas simples que a pessoa consiga visualizar e aplicar a partir de um Reels, dicas enumeradas, então 3 passos de alguma coisa, por exemplo, e também ali alguns tutoriais. Então tudo isso são exemplos de como que você pode ensinar através dos Reels. Aqui eu também te mostro um fluxo de criação de Reels. Então se a gente está pensando ali no nosso calendário editorial, criar as Reels, né, para um mês inteiro de conteúdo, que é a proposta que o Guia Prático traz para vocês, 30 dias para você realmente transformar o seu Instagram. Como que você pode incluir isso dentro do seu fluxo? No momento que você estiver fazendo o planejamento do seu calendário editorial, você pode escolher o tema e o propósito daquele vídeo que você vai gravar. Depois você vai planejar o roteiro desse vídeo. Esse roteiro pode ser planejado com a ajuda, por exemplo, do ChatGPT. Já tivemos aula aqui sobre isso, para te ajudar a escrever esse roteiro do vídeo. Depois você vai se preparar para gravar esse vídeo num local bem iluminado, silencioso de preferência. E depois que você gravar, você vai editar e legendar o seu vídeo. Por fim, você vai incluir ele dentro do seu calendário, não só a parte, né, dos posts simples, dos carrosséis, e a gente inclusive vai ter uma aula sobre isso, tá? Sobre o ciclo de criação de conteúdo. Então, como que você consegue realmente fazer todo esse planejamento com antecedência, com 30 dias de antecedência. Isso vai te dar muita constância para a sua criação de conteúdo. Essa vai ser realmente assim a chave, a mudança e a proposta que o guia traz pra gente. Aqui tem um checklist para você criar um Reels perfeito. Mas eu não vou nem falar ponto a ponto, porque eu acho que é mais importante você
conseguir tirar isso do papel e realizar, começar de algum lugar, para depois ir aprimorando e afinando, do que você ter todo esse checklist para então postar o primeiro vídeo. Isso daqui é mais para poder te ajudar na parte mesmo de pensar como que você vai gravar esse Reels. Aqui eu vou falar sobre coisas importantes, sobre se seu título tá chamativo, se você tá num ambiente iluminado, se seu áudio tá legal, tá adequado, a qualidade da proposta que você desenvolveu. Mas é isso, pra gente chegar no Reels perfeito, primeiro a gente precisa de prática. E se você ainda não tem prática, esquece isso daqui, parte pra prática, pra depois a gente começar a refinar então esse conteúdo. Combinado? Aqui eu coloquei algumas dicas extras para você gravar o seu Reels. Primeiro ponto, super importante, limpe a câmera do seu celular. Muitas vezes o erro tá aqui, numa coisa super simples, que é limpar a câmera do seu celular. Porque se tiver alguma marca de dedo, a nitidez não vai ficar muito boa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é limpar a sua câmera. Dê preferência para poder gravar com a câmera traseira do seu celular, evitando a câmera frontal. Primeiro porque a câmera traseira, ela traz uma qualidade muito maior e também evita que você fique se olhando. Isso é importante porque a gente se prende muito a alguns detalhes. Será que eu tô completamente ajeitada? Será que não? O que eu posso melhorar? E aí, quando a gente tá olhando somente para a câmera do celular, a gente consegue abafar um pouco essas vozes. Então, esse é um dos motivos que eu também prefiro gravar com a câmera traseira. Lembre-se dos 3 primeiros segundos do vídeo. Você precisa trazer alguma frase chamativa. Então, sempre que você for gravar, evite falar: "Oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal". Já começa os 3 segundos do vídeo com uma frase impactante, conectando diretamente com o seu público-alvo e tenta dar uma energia na sua voz, porque serão os 3 primeiros segundos do vídeo que provavelmente vão determinar se aquele conteúdo vai ter um bom engajamento ou se não. A repetição faz parte. Isso aqui que eu tô gravando pra vocês, eu tô gravando 1, 2, 3 vezes até ficar na intenção que eu quero. Por quê? Porque faz parte, gente. A gente não vai sair falando Porque faz parte, gente. A gente não vai sair falando de primeira. E aí, ao contrário da live, aqui a gente consegue errar, gravar novamente. Então, não fique preso a esses erros que você faz na hora que você tá gravando, tá bom? Mas também não deixe o perfeccionismo falar alto demais. Ai, porque uma coisa... Não se prende a essas coisinhas, sabe? A gente pode sim e deve melhorar, mas como eu te falei, é a prática que vai trazer isso para você. Se você tem dificuldade para decorar textos, você pode utilizar um teleprompter, que é o aplicativo que fica passando o texto para você conseguir fazer essa leitura. Só que cuidado, isso deixa o vídeo super mecanizado. Então você percebe que a pessoa tá ali lendo. A gente perde essa autenticidade que a gente tem na hora de gravar. Então, uma outra técnica que você pode fazer é separar o seu vídeo por frases. Então, você pode deixar aqui o seu roteiro e você lê uma frase. Aí olha para a câmera, fala essa frase. Depois você olha a próxima frase, ensaia aqui, decora. E aí olha para a câmera e fala a próxima frase. E aí depois na edição você vai fazer esses recortes, né? Isso vai deixar o seu vídeo mais natural, por incrível que pareça, do que utilizar um teleprompter para poder falar o texto todo de uma vez. Aqui dentro do e-book eu trouxe aqui alguns exemplos, então se você tiver acesso ao e-book é só você clicar aqui para ser direcionado. Vamos para os stories. O story é a ferramenta que vai gerar uma conexão maior com o seu público. E isso acontece porque ele tem ali uma maior frequência. Os stories, eles somem a cada 24 horas. Então a intenção é que você poste realmente todos os dias, para que aquilo fique registrado somente como um diário. Quanto mais constante e presente você conseguir ser nos seus stories, melhor será. Isso é indiscutível. Mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Primeiro, pelo hábito de gravar stories. Segundo, por não saber o que postar. E terceiro, por realmente não fazer parte da sua estratégia postar stories todos os dias. E tá tudo bem. A gente só precisa entender como que funciona essa ferramenta e como que você pode utilizar ela a seu favor, caso você queira. Mas isso faz parte dentro da realidade de cada um. Então, se para você isso faz sentido, se você quer destravar isso para poder colocar em prática, ótimo, maravilha. Se não faz o menor sentido para você, eu sugiro que você teste outras ferramentas ou até mesmo formas de não aparecer ali dentro dos stories, porque isso é possível também. Você ter stories diariamente sem aparecer, tem essa possibilidade. Ou até mesmo utilizar o Instagram mais como uma vitrine
e não utilizar essa ferramenta dos stories para mostrar o dia a dia, por exemplo, da sua empresa. Aqui eu coloquei algumas ideias de stories para vocês utilizarem, caixinhas de perguntas, como que vocês podem utilizar. E quanto mais específico você conseguir ser, melhor, porque aí você consegue direcionar o seu público para aquela caixinha. Isso pode gerar uma probabilidade de interação muito maior do que se você colocar um assunto extremamente amplo. E você pode utilizar as suas linhas editoriais ao seu favor. Então, se você determinou ali 7 linhas editoriais, divida ela pelos dias da semana para que você consiga abordar um assunto em cada dia da semana. Um exemplo, tá? De como que você pode utilizar estratégia dentro dos stories. Mas eu sugiro que você acabe conciliando com as suas publicações, porque assim você consegue ter esse mesmo contato com as pessoas no feed e também dentro dos stories. Uli, como que você consegue gravar stories de uma forma super simples, fácil? Primeiro, eu vou repetir, geralmente eu vou repetir mais de uma vez e tá tudo bem como eu mostrei pra vocês. Mas segundo, é prática. Quanto mais eu posto os stories, mais fica fácil de postar stories. Quanto mais tempo eu deixo de aparecer, menos eu quero aparecer. Então, se você percebeu que você tá afastado ali dos stories, é só você ir retomando aos poucos, sem ter essa autocobrança exagerada. Mas quanto mais você pegar esse ritmo, melhor vai ser com o tempo. E hoje em dia a gente tem vários recursos dentro do próprio story. Então tem como você adicionar localização, mencionar alguém, adicionar uma música, uma foto, um GIF e utilizar ali, por exemplo, caixinhas de perguntas, contagem regressiva, enquete. Então eu sugiro que você explore cada vez mais esses recursos que o Instagram te oferece. Existem infinitas formas criativas de você conseguir produzir um story bem feito e vale pesquisar ali, por exemplo, no Pinterest, como que você pode fazer um story criativo ou até mesmo no próprio Instagram, porque tem muitas pessoas produzindo conteúdo sobre isso. E à medida que você vai gostando das ideias, você pode ir adicionando dentro da sua caixinha de ideias para que na hora de utilizar você consiga tirar essa ideia do seu repertório e colocá-la em prática. Isso daqui vai ser ótimo no seu dia a dia, principalmente essa ferramenta aqui, recorte. Aqui dentro do guia eu te dei o passo a passo de como que você pode, por exemplo, criar uma figurinha. Então, dentro do recurso de recortes, você vai adicionar aquela imagem que você já tem salva no seu celular, selecionar manualmente, vai clicar ao redor, de preferência que seja uma imagem sem fundo, né? Vai clicar ao redor. Quando ela selecionar toda a foto, aí sim você clica em criar figurinha. E pronto, ela vai ficar salva ali dentro das suas figurinhas e você vai poder utilizar quando quiser. Esse também é um ótimo recurso para social medias, porque vocês conseguem utilizar desse recurso para os seus clientes e também quando o seu cliente acessar o próprio Instagram, essa figurinha também vai ficar salva para ele. Isso é muito legal porque otimiza muito o tempo de quem precisa produzir stories todos os dias. Eu coloquei alguns materiais complementares aqui dentro também, algumas dicas, truques dos stories, como compartilhar o story, né, dentro do Facebook também, e como que você pode, por exemplo, ocultar o seu stories para uma outra pessoa. Chegamos aqui no último recurso, da live. A live do Instagram é uma ferramenta super antiga, mas foi na pandemia que ela ganhou muita força. E hoje em dia as pessoas já estão deixando de fazer lives. Mas mesmo assim é uma ferramenta que você precisa entender como funciona. É uma ferramenta que eu indico muito para você colocar dentro da sua estratégia quando a gente está falando sobre o lançamento de alguma coisa, ou um infoproduto, um curso que você vai estrear. Acho que é de extrema importância incluir ali pelo menos uma live dentro da sua estratégia. É um momento ali um pouco mais descontraído para os seus seguidores e muito dinâmico caso você queira trazer um convidado. Então, se você não quiser encarar essa live sozinho, quando você traz um convidado para a live, você consegue primeiro, né, fazer essa collab, então trazer os seguidores dessa outra pessoa também para o seu Instagram e deixar ali a conversa super dinâmica, onde as pessoas podem se sentir parte e ir comentando ali para poder participar junto dessa live. E como que você pode começar uma live? Primeiro que o Instagram, ele já atualizou e colocou uma versão teste. Isso pode te ajudar muito a ter ali um pouco mais de confiança antes de fazer uma live. E fazer uma live teste antes de fazer uma live para valer. Mas se você vai fazer sua primeira live, esteja pronto para o que der e vier, porque pode dar muito errado sim. Pode acontecer, infelizmente, quando a gente tá falando ali de coisas ao vivo, né? Aí tem a famosa frase, quem sabe faz ao vivo, porque quem não sabe pode aprender ao vivo também. Não tem nada demais pagar um micozinho de vez em quando, tá bom? Tô falando isso porque assim,
Se você for fazer uma live e der tudo errado, bola pra frente. Não tem nada demais. Você tá aqui para poder aprender, assim como todo mundo nesse universo. Então se perdoe e passe para a próxima live, porque a próxima com certeza já vai ser melhor. Porque com a prática das lives você vai aprimorando e melhorando bastante esse material. E sério, é muito legal. Eu adoro fazer live. Mas você pode testar uma live ou ir para a parte prática da live sem antes fazer uma aberta para todo mundo. Sentiu confiança? Aí você pode marcar a sua live aberta. Então ali no mesmo lugar que você tem para poder criar um Reels novo, né, que é aquele maisinho principal ali no Instagram, você consegue ir arrastando para o ao vivo também. Mas vamos para o nosso checklist da live. Primeira coisa, capriche no título da sua live. Por quê? Porque é isso que vai chamar a atenção das pessoas para poder assistir a sua live. Divulga a sua live com antecedência para que as pessoas possam se organizar para comparecer. Faça um roteiro da sua live e nos primeiros 15 segundos da live, ao invés de você clicar a live iniciar e você ficar lá esperando as pessoas entrarem, você já começa a falar sobre o que vai ser aquela live, quem você vai chamar de convidado, como que as pessoas podem participar, pergunta se o áudio tá legal para quem já for entrando. Então esses primeiros 15 segundos, eles são muito importantes, porque quando você deixar a sua live salva no seu perfil, esses primeiros 15 segundos, eles vão mostrar para os seus seguidores. Então se ficar só você ali esperando a live começar, não é tão interessante. A gente acaba não captando essas pessoas para elas assistirem a live depois também. Então esse roteiro ele vai ser uma mão na roda para você. Começando a live com esses primeiros 15 segundos, as pessoas vão entrando, você começa a interagir, pergunta se o áudio está legal, faz ali o convite para o seu convidado para que ele possa entrar, faça uma breve apresentação desse convidado e aí então vocês começam nesse assunto da live, o desenvolvimento. No final, vocês vão abrir ali para perguntinhas, caso alguém tenha, nos comentários, até mesmo ali durante a conversa, para poder engajar esse público. E no final, você agradece esse convidado, agradece todo mundo que esteve ali presente junto com vocês e pronto, live encerrada. Basicamente isso. Aqui dentro do checklist tem coisas como, por exemplo, mantenha calma, quanto mais desesperado você estiver, pior é, porque aí você não consegue, às vezes, nem ler a informação que está na sua cara ali dentro. Então, se você mantiver a calma, e você pode falar para os seus seguidores, gente, é minha primeira live, então paciência, tá bom? Vamos lá, com calma, com cuidado. E aí você consegue levar a sua live até o final e encerrar da melhor forma possível. Outros recursos que você também pode fazer é deixar um comentário fixado. Então, se você está divulgando algum serviço, algum produto, você pode já colocar um comentário com essas principais informações e fixar isso na sua live. Mas lembre-se, não faça isso nos primeiros 15 segundos. Depois, aí sim você pode ir lá, colocar esse comentário, fixar esse comentário e repetir para as pessoas durante a live que aquelas informações que elas estão pesquisando, elas podem achar no comentário fixado. No final, já deixe uma legenda preparada para você salvar a sua live no seu perfil ou salva ela no seu dispositivo, caso você queira fazer alguma edição, para depois postar a sua live inteira ou cortes dela, né? Mas no mais, eu sugiro que você já deixe ela salva, já prepare ali uma legenda, porque assim que ela finalizar, você já consegue incluir a legenda, as demais informações e já fazer essa publicação. Você também pode editar a sua capa. Então, uma coisa legal, você já deixar ali, né, antecipadamente pronto a capa e a legenda para poder finalizar essa publicação e já postar diretamente. E você pode, por exemplo, fazer uma enquete nos seus stories sobre qual o melhor horário para aquela live. Isso já gera um engajamento e traz as pessoas, convidando elas para esse próximo passo, que é a live. Deixei aqui também no e-book alguns materiais complementares de como iniciar uma transmissão ao vivo, como convidar uma pessoa, salvar e compartilhar a transmissão ao vivo, compartilhar uma transmissão ao vivo com as pessoas assim que ela acabar. Então, o Instagram ele já te dá essa possibilidade de você ir divulgando a sua live durante e depois que ela já aconteceu. Por hoje é só, essa é a nossa aula número 23. Se você quiser saber sobre algum recurso do Instagram, você pode pesquisar dentro dessa playlist ou começar o curso do início. Espero vocês nas próximas aulas. Se você quiser saber mais informações sobre o guia prático e como adquirir, tem um link aqui na descrição. E você pode realizar comentários sobre aulas que vocês gostariam de ter
que depois eu posso trazer coisas mais aprofundadas para vocês. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, @um.marketing, e também no TikTok, salvar, compartilhar com os amigos e, claro, seguir o nosso canal e ativar o sininho. Um beijo e até a próxima aula!